Boa noite, seguidores e amantes do canal do Highlander, o canal do Imortal. Diretamente da faixa de Gaza brasileira, Rio de Janeiro, venho com vocês trazer mais uma informação. Quero dizer para vocês que esse canal não é apenas um canal de entretenimento e zoação. É um canal também de informação. E as informações que vocês vão receber agora, ou através de outros artigos que eu escrevi, e apenas eu vejo que a única pessoa que divulga isso no Facebook, nas redes sociais sou eu. Então eu queria informar a vocês que vocês vão receber agora, vocês não vão ler, ouvir ou ver em qualquer mídia do mundo ocidental. Tudo que é chegado a nós através de informação é filtrado através do que chamamos de Conselho de Washington. Todos os impérios sempre se preocuparam com o que os escravos pensam. E não é por isso, e não é por acaso, que os Estados Unidos espionam já há muitas décadas atrás o mundo todo. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: quanto mais investigamos aquilo que pensamos compreender, de onde viemos, o que pensamos, que estamos a fazer, mais começamos a ver que fomos enganados. Fomos enganados por todas as instituições. Quanto mais se educam, mais percebem de onde as coisas vêm, mais óbvias as coisas se tornam e começam a haver mentiras em todos os lados. Queria dizer para vocês que os meios de comunicação estão bombardeando em nossas cabeças há alguns meses sobre esse tal Estado Islâmico. Bem, quero dizer para vocês que tudo isso é uma farsa. Os Estados Unidos e a CIA estão por trás disso. Eles financiam e treinam secretamente esses terroristas. Já fizeram várias e várias vezes. Estão construindo uma campanha de propaganda massiva no mundo. Adivinhem para quê? Bem, para entender isso, vamos voltar um pouco na história. Em 1945, o Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar como uma moeda de reserva global, o que significa que as matérias-primas internacionais são cotadas em dólares. O acordo, que deu aos Estados Unidos uma clara vantagem financeira, foi feito com a condição de que esses dólares deveriam poder ser trocados por ouro a um câmbio constante de 35 dólares por onça. Os Estados Unidos concordaram em não imprimir muito dinheiro, mas isso foi no sistema de honra, porque a Reserva Federal se recusou a permitir auditorias ou fiscalização às suas impressoras de dinheiro. Outra fraude ocorreu com o petróleo. Em 1973, o presidente Nixon pediu ao rei Faisal da Arábia Saudita para aceitar somente dólares como pagamento pelo petróleo e investir os lucros excedentes em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, notas e faturas. Em troca, Nixon ofereceu proteção militar para os campos de petróleo da Arábia Saudita. A mesma oferta se estendeu a cada um dos países produtores mundial de petróleo. O ato de retirar o dólar do ouro e ligá-lo ao petróleo estrangeiro força instantaneamente cada país importador de petróleo a manter um fornecimento constante de papel reserva federal, dólares. E para conseguir esse papel, terá que enviar produtos físicos reais para os Estados Unidos. Isso foi o nascimento do petrodólar. Saiu o papel, entrava tudo que os Estados Unidos precisavam. E como resultado, os Estados Unidos tornaram-se muito ricos. Foi a maior fraude financeira da história. Em novembro de 2000, o Iraque começou a vender o seu petróleo exclusivamente em ouros. Isso foi um ataque direto contra o dólar e a dominação financeira dos Estados Unidos e não seria tolerado. Em resposta, o governo dos Estados Unidos, com a ajuda dos meios de comunicação, que, diga-se de passagem, não fazem jornalismo investigativo, são apenas marionetes, escritórios de relações midiáticas do governo, por assim dizer, começaram a construir uma campanha de propaganda massiva, alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa e planejava usá-las.
Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e assim que assumiram o controle do país, as vendas de petróleo foram imediatamente alteradas de volta para dólares. Na Líbia, Gaddafi estava em processo de organizar um bloco de países africanos para criar uma moeda baseada no ouro chamada de dinar, e que ele planejava usar para substituir o dólar na região. As forças dos Estados Unidos e da OTAN ajudaram a desestabilizar e derrubar o governo da Líbia em 2011. O Irã tem feito há algum tempo uma campanha ativa para retirar as vendas de petróleo para longe do dólar. Em resposta, o governo dos Estados Unidos, ajudado pela grande mídia, vem tentando angariar apoio internacional para justificar a intervenção militar sob o pretexto de impedir o Irã de construir uma arma nuclear. Entretanto, estabeleceram sanções que as autoridades americanas admitem abertamente ser uma tentativa de causar um colapso na economia iraniana. A Síria é o principal aliado do Irã. Eles estão vinculados por acordo de defesa mútua, países esses que estão atualmente em processo de serem desestabilizados com a ajuda secreta da OTAN. E, apesar da Rússia e da China terem advertido os Estados Unidos para não se envolverem, a Casa Branca fez declarações em agosto de 2012 que estão considerando a intervenção militar. Mas para isso, eles precisam da opinião pública mundial do seu lado. E nada melhor que alegar que terroristas que ameaçam o mundo são financiados por esses países, ou que suas bases sejam lá, assim como eles já fizeram no 11 de setembro. Deve ficar claro que a intervenção militar na Síria e no Irã não está sendo considerada, já está decidida há muito tempo. Só estão preparando o terreno, ou seja, toda essa Babilônia do Estado Islâmico. Agentes americanos há muito tempo estão infiltrados no Irã e na Síria, procurando desestabilizar seus governos. Como aconteceu com o Iraque e a Líbia, os Estados Unidos estão trabalhando ativamente para criar um contexto que lhes dê a cobertura diplomática para fazer o que já tinham planejado. A razão para essas invasões e ações secretas torna-se clara quando vemos o contexto completo e ligamos os pontos. Aqueles que controlam os Estados Unidos entendem que se alguns países começarem a vender seu petróleo em outra moeda, desencadeará uma reação em cadeia e o dólar entrará em colapso. A Síria, além de ter vastas reservas de petróleo, 2,4 bilhões de barris de fácil extração, possui também a maior jazida conhecida de gás natural do mundo. Como se não bastasse, a Síria é passagem obrigatória de todos os oleodutos e gasodutos que levam o petróleo do Catar e Arábia Saudita aos países do Mediterrâneo. Mas a Síria quer que lhe paguem para deixar extrair o seu petróleo e gás e também para deixar passar as pipelines, oleodutos e gasodutos. As Sete Irmãs, grandes empresas petrolíferas, que nunca foram de pagar ninguém, já investiram bilhões de dólares para tentar derrubar Bashar Assad e colocar um governo fantoche em seu lugar. Mas os seus soldados mercenários estão sendo derrotados pelo exército sírio e é por esse motivo que foi montada a farsa do ataque com gás que teria matado um monte de crianças, para convencer a opinião pública norte-americana, já escaldada por causa das invasões do Iraque, Líbia e Afeganistão, todas desfechadas graças a pretextos que se revelaram falsos a apoiar a invasão. Não é por acaso que semana passada, no Jornal da Globo, foi noticiado que esse tal Estado Islâmico estão tentando criar um califado entre o norte do Iraque e o sul da Síria, um estado paralelo, um monstro que ameaça o mundo. Os Estados Unidos, logicamente, vão invadir a Síria com a velha mentira de caçar os terroristas, instalar a tal democracia e livrar o mundo do mal. Mais uma vez, quanto mais investigamos aquilo que pensamos compreender, de onde viemos, o que pensamos que estamos a fazer, mais começamos a ver que fomos enganados. Fomos enganados por todas as instituições. Quanto mais se educam, mais percebem de onde as coisas vêm, mais óbvias as coisas se tornam e começam a ver mentiras em todos os lados. Conhecimento liberta.